Olá, vamos dar início aqui a mais um tópico da nossa disciplina. Vamos falar agora a respeito da eletrólise. Eletrólise, ele é um processo inverso ao da pilha. A pilha, ele era um processo espontâneo, no qual, através de uma reação química, eu tinha a obtenção de energia elétrica. Já na eletrólise, como eu falei para vocês, ela é um processo inverso, então ela é um processo não espontâneo, no qual eu me utilizo da eletricidade, de um gerador de eletricidade, para obter uma reação química. A eletrólise ela é utilizada industrialmente para a obtenção de matéria-prima, elementos do grupo 1, do grupo 2 da tabela periódica. Também obtenção de hidróxidos, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, enfim, uma série de obtenções. Algumas indústrias ainda utilizam a eletrólise para o tratamento de água. Mas primeiro vamos observar um pouquinho aqui a respeito da eletrólise. Na eletrólise eu tenho dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, e na eletrólise ígnea eu não utilizo água, então é sem água, e tenho a eletrólise aquosa. Então a eletrólise aquosa, como o próprio nome está dizendo, então ela se utiliza de um meio aquoso. Aqui então eu tenho o desenho esquemático de uma eletrólise. Veja, aqui em cima eu tenho um gerador de eletricidade. Aqui, esse gerador ele é conectado aqui a dois eletrodos. Normalmente na eletrólise utiliza-se eletrodos que não reagem aqui com a minha solução. São chamados eletrodos inertes. Normalmente utilizado ou a platina ou então a grafita. Grafite, né? Esse mesmo que você utiliza no seu lápis. Aqui eu tenho uma cuba chamada cuba eletrolítica e aqui dentro então eu tenho o meu meio que eu vou fazer a eletrólise. Observe que no meu gerador os elétrons saem do gerador e vão aqui novamente em direção ao meu eletrodo. Neste primeiro, que recebe, que é o receptor de elétrons, ele é considerado o polo negativo da minha eletrólise. Aqui no outro eletrodo, os elétrons fazem caminho contrário. Assim, ó. Eles saem daqui e voltam para lá. Aqui é considerado o polo positivo da minha pilha. O polo negativo da minha pilha, aqui é chamado de cátodo. Cátodo. E o polo positivo da minha pilha é chamado de ânodo. Tome muito cuidado, observe que ele é o inverso. Lá na minha pilha, o polo negativo era chamado de ânodo e o polo positivo era chamado de cátodo. Então aqui agora, como nós estamos falando de um processo inverso, ele também é o inverso. O polo negativo é chamado de cátodo, o polo positivo é chamado de ânodo. Bom, como eu falei para vocês, nós vamos ver então os dois tipos de eletrólise, a ígnea e a eletrólise aquosa. Então primeiro vamos falar a respeito da eletrólise ígnea. Vejam, eletrólise ígnea, o nome ígnea vem de igneus. Igneus que quer dizer ardente, ou seja, ela ocorre a altíssimas temperaturas. Como ela não se utiliza de água, ocorre a temperaturas muito elevadas. Coloquei aqui como exemplo o NaCl, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, vamos colocar aqui ele, ó, cloreto de sódio. Quando ele é colocado a alta temperatura,
normalmente acima de 900 graus Celsius, esse cloreto de sódio, ele se liquefaz. Ou seja, a molécula dele ocorre aqui uma ionização nela, formando aqui Na mais Cl-. Então, a alta temperatura ocorre a ionização. Observem aqui, no meu exemplo, o que vai acontecer se eu colocar cloreto de sódio a alta temperatura. Então, eu vou ter lá a formação de Na+, mais Cl-. Só que observem que eu tenho aqui dois polos, o polo negativo, que recebe elétrons, e o polo positivo. Naturalmente que como eu tenho cargas opostas se atraem. Ou seja, este íon aqui, Na+, por ser carga positiva, ele vai ser atraído no polo negativo, ficando ao redor do meu eletrodo dessa maneira, assim, ó. Ficando ao redor do meu eletrodo. Lembrando que os elétrons estão chegando ali. Então o que eu vou ter lá? O Na+, como ele se aproximou aqui da onde está recebendo elétrons, então ele está ganhando elétrons. Recebe elétrons, formando então Na0. Veja, uma carga positiva com uma carga negativa dá zero. Ou seja, o íon sódio, ao receber elétrons, se transforma em sódio metálico. E aqui agora, vejam, o Cl- é atraído para o polo positivo. E agora, o que acontece aqui no polo positivo? Esses cargas negativas, que são exatamente os elétrons, eles são mandados embora aqui, ó. Então os elétrons vão saindo daqui, ele perde os elétrons. Então eu tenho ali que o meu Cl-, o que vai acontecer? Ele vai perder elétron. Veja que perder elétron, eu escrevo ele depois da seta, formando então Cl. Bom, mas lembre que o Cl, o cloro, ele não existe na natureza sozinho. Ele é um composto que tem formação de ligação covalente. Então, o que acontece? Ele sempre vai estar aqui em 2. Ele é um gás. O cloro é um gás. Então, eu represento Cl2. Bom, a questão é que aqui agora nós temos um problema de estequiometria. O que aconteceu? Se eu tenho 2 Cl's aqui, eu tenho que ter 2 aqui, concordam? Então, eu vou colocar que tem outra cor, uma caneta de outra cor, ó. Eu tenho que ter 2 Cl's para formar 2 Cl's ali. Se cada Cl perdeu um elétron, 2 Cl's perderam 2 elétrons. Este Cl eu tinha escrito de lá, ó. Então, se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui também. Veja, eu estou fazendo uma estequiometria, estou acertando as quantidades. Este Cl, ele tinha vindo daqui. Então, se tem 2 Cl's lá, eu tenho que ter 2 aqui também. O fato de eu mexer no Cl, mexeu no sódio também, ó. Então, agora eu tenho 2 sódios, eu tenho que escrever aqui também, ó. 2 sódios, que ganharam 2 elétrons e formou 2 Na+. Veja que agora as quantidades estão iguais. Bom, vejo que aqui, se você analisar bem, ó, o que eu estou tendo aqui? O Na+, ele ganhou elétron. Ele ganhou elétron, então isso aqui é chamado de semi-reação de redução. Lembra que quem ganha elétron se reduz. Aqui, o cloro, ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, então isso aqui é uma semi-reação de oxidação. Quem perde elétron, oxida. Está aí. Ou seja, se eu observar bem aqui no meu desenho, vejam,
aqui ganha elétron, então aqui ocorre a redução nesse eletrodo. Aqui ele perde elétron, então aqui ocorre a oxidação. Veja, obtive então a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Como é que eu faço para me obter então a minha equação global? Lembrando que na pilha, para mim obter a equação global, era a soma das duas semi-reações. Aqui da mesma forma. Veja, basta eu fazer então uma soma. Passei o traço de soma. Lembrando que o que eu tenho de igual antes e depois da seta, eu posso simplificar. Veja, o que eu tenho de igual aqui, somando tudo isso aqui? Tenho aqui o número de elétrons. Aqui tenho 2 elétrons, aqui tenho 2 elétrons. Concordam? Então, veja, simplifiquei o que está antes e depois da seta. O que mais que eu tenho aqui antes e depois da seta que é igual? Veja que aqui eu tenho 2Na+, aqui também. Então, simplifico esse, simplifico esse. O que mais que falta aí? Veja, tenho 2 Cls, tenho 2 Cls. Então, posso simplificar. Sempre o que eu tiver igual antes e depois da seta, eu simplifico. Veja, o que sobrou aqui então? Agora, eu vou fazer a soma daquilo que sobrou. Eu tenho aqui 2NaCl, a seta. Depois da seta sobrou quem? 2Na0 mais Cl2. E isso aqui, que eu escrevi aqui embaixo, é chamada então de equação global da eletrólise. Então veja, o que ele está me dizendo aqui nessa equação global? Que ao colocar NaCl ali dentro, eu obtive a formação de sódio metálico e do gás cloro. Ou seja, obtive duas matérias-primas. Espero que vocês tenham entendido. Faremos algumas atividades sobre isso. Até mais!